Opa! Eu convido a igreja a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Quero agradecer também os visitantes que nos visitam hoje. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 11. Eu vou estar lendo, a igreja acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus. Estamos aqui diante do Senhor como pecadores, conscientes, ó Deus, da nossa insignificância. Pai amado, que nesta noite o Senhor tire de nós toda a arrogância, Santo Deus, tudo aquilo que nos leva a pensar que somos alguma coisa, ó Deus. Pai amado, que os teus ouvidos, ó Deus, estejam inclinados à oração, ao louvor que foram feitos aqui, ó Deus. Que neste momento a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha iluminar os nossos corações, a nossa mente, que nós possamos sair daqui edificados por Tua palavra, ó Deus. Pai, nós Te rendemos graça, Te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de poder compartilhar da Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Antes de tudo, meus irmãos, quero deixar uma coisa muito clara, para que não haja confusão de interpretação naquilo que será exposto, naquilo que será pregado esta noite. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano, Ele usa da maneira que Ele quer, como Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer, qualquer pessoa. Isso é fato, tudo está debaixo do seu total controle. Nada foge do controle de Deus. Não existe uma luta com Deus tentando vencer o mal. Pode haver o contrário, o mal achar que pode ser alguma coisa contra Deus. Então Deus está no total controle, partindo da iniciativa de Deus. Não cabe questionamento humano sobre essa questão. Agora é fato que às vezes nós ficamos nos perguntando: o que eu devo fazer? Que caminho eu devo tomar? O que buscar? O que devemos deixar para que Deus venha me usar? Como eu falei, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas partindo de nós podemos fazer essa pergunta: o que eu devo deixar? O que eu devo buscar? Que caminho eu devo tomar? O que fazer para que Deus possa me usar de fato? Após o conhecimento de Deus, o novo nascimento, existe um princípio necessário para que muitas pessoas possam ser usadas por Deus. E muitas pessoas já deram quase todos os passos para que isso ocorra, mas o mais importante,
muitas vezes ficam para trás. E é sobre esse princípio que eu quero falar nesta noite. Existem muitos outros princípios necessários, mas sem esse, é quase impossível você ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Para que você possa ser bênção, tanto para você como para o próximo. Eu quero falar nesta noite, meus irmãos, sobre reconhecimento. O que é reconhecimento? Reconhecimento, de acordo com o dicionário, é conhecer de novo. Identificar, distinguir, admitir, ficar convencido, declarar, confessar. Isso é reconhecimento. A partir deste ponto de reconhecimento, é que começamos a entender de maneira mais clara os planos de Deus nas nossas vidas. O ser humano precisa deste reconhecimento que ele é mortal, que ele é fraco, que ele é limitado e que sem Deus na direção de sua vida, ele pode cair a qualquer momento. Todo ser humano ele tem que ter esse reconhecimento. O cristão que não reconhece quem ele é, terá muita dificuldade para entender a vontade de Deus na sua vida. Você precisa disso para entender até onde você pode ir. O momento de maior fraqueza na vida do ser humano é quando ele acha que pode. É quando ele confia em si mesmo, é quando ele confia na força do seu braço. Esse é o momento de maior fraqueza do ser humano. É confiar na sua força carnal, achar que ele é alguma coisa. 2 Coríntios 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Em 1 Coríntios 10, 12 também diz o seguinte, eu tenho visto esse versículo até por pastores, citado de maneira errada. O versículo diz assim: aquele, pois, que pensa, guarde bem isso, aquele que pensa, não é aquele que está, é aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. Isso que é Deus falando. Você que pensa que está em pé, não é você que está em pé. Às vezes a gente pensa da gente mais do que devemos. Todos nós conhecemos a história de Moisés, como eu li aqui no início, o versículo falando de Moisés. Desde o seu nascimento, Deus já tinha um plano na vida de Moisés, que era através de Moisés libertar aquele povo que estava escravizado há 400 anos ali no Egito. Mas quando Moisés descobre esse plano, descobre que ele faz parte daquele povo que estava sendo escravizado, daquele povo que estava ali trabalhando de maneira forçada e apanhando, aí Moisés começa a traçar o seu próprio plano para libertar aquele povo. Ele não perguntou a Deus como é que seria, ele não esperou Deus falar com ele, ele simplesmente traçou aquele plano e colocou esse plano em prática. Êxodo 2, versículo 11, diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos. Ele vai lá onde o povo estava trabalhando e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Deus não necessita da nossa força carnal.
para libertar o seu povo. Moisés seria um instrumento fraco para a glória de um Deus forte. Mas Moisés vai lá e mata aquele egípcio, que estava espancando um dos hebreus. Moisés vai lá, mata aquele egípcio. E no outro dia, já estava Moisés agindo por conta própria. E ele tenta separar agora uma briga entre dois hebreus, dois dos seus povos estavam brigando, e ele chega para separar aquela briga, e em Êxodo 2,14 diz o seguinte, um deles lá chega para Moisés e diz assim: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Êxodo 2,12 diz o texto, mesmo texto nós lemos, um pouco antes, diz assim: olhou de um lado e de outro, e vendo que ali não havia ninguém, matou o egípcio e enterrou na areia. Foi o que Moisés fez. Quando agimos confiante em nossas forças físicas, nós não conseguimos enxergar Deus. Como quando estamos fortes, nós agimos por conta própria, nós não conseguimos enxergar a vontade de Deus na nossa vida. E Moisés diz ali que ele olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém, então ele matou aquele egípcio, escondeu o corpo dele na areia, depois ele vai separar uma briga, e alguém chega e fala: você está pensando que vai nos matar como fez com o egípcio? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e esqueceu de olhar para o alto, esqueceu de olhar para Deus, que vê tudo. É muito triste quando nós esquecemos de Deus, e o nosso cuidado passa a ser apenas com os homens, com a aparência, com aquilo que vão falar de nós. Aquilo que nós fazemos em oculto, aos olhos dos homens, está claro aos olhos de Deus. Nada que você faz está oculto aos olhos de Deus. Não adianta você temer o homem e não temer a Deus. Mateus 10:28 diz o seguinte: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência. Todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 139, versículo 7 e 8 também diz: para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista falando. Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Moisés, meus irmãos, ele se achava dono daquela situação. Ele matou o egípcio, e no outro dia, como se nada tivesse acontecido, lá estava ele novamente agindo por sua força. Quem te colocou como juiz entre nós? Depois dessa pergunta, Moisés deve ter amarelado. Então ele foge para o deserto. Como se Deus tivesse falado com ele: agora, Moisés, venha cá. Você precisa conhecer algumas coisas necessárias. Você precisa entender que os planos são meus. Os planos da sua vida é de Deus. E muitas vezes a gente toma decisão, a gente não fala nada, a gente toma decisão precipitada, e às vezes a gente tem que voltar atrás e aprender de Deus de maneira dura. Então Deus chama Moisés e fala: ó, quem manda sou eu, o plano é meu, e as ordens partem de mim. Lá em Êxodo 2:22, diz que Moisés foi
peregrino em terra estranha. Ele teve que fugir. Lá diz o seguinte: o qual deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Isso quando nasceu o filho dele, lá no deserto. Ele foge, vai morar longe do seu povo, vai morar lá, na casa do seu sogro. Agora eu faço uma pergunta para você aqui. Como é a sua vida em casa? Como é a nossa vida em casa? Nós comemos a hora que queremos, nós levantamos a hora que queremos. Eu mesmo, tem hora que eu levanto, eu estou tomando café na hora do almoço. Eu já falei, eu levanto, meu cérebro está programado para tomar café. Não interessa, tem que ser a primeira coisa, é o café, é o pão. Não adianta vir com arroz, feijão, pode estar dando meio-dia. Hoje mesmo eu saí da escola dominical, fui lá para minha mãe tomar café. Tomei café, pão, fui almoçar, era 3h. Nós vamos dormir a hora que nós queremos. Ligamos a TV, deitamos no sofá. Quando a comida está ruim, a gente reclama. Se a roupa está suja, a gente reclama. Se a casa está suja, reclama. Gente, a nossa casa é assim. A gente não tem limite. E muitos falam, não, aqui quem manda sou eu. E na casa dos outros, como é que é? Hoje eu conversei com o Heloísio, que ele viajou, né? Ele chegou, eu falei, ei Luiz, não dá nem vontade de voltar, né? Ele falou, mas rapaz, na casa dos outros. E é porque é da família dele, né? O pai. Como é que é o nosso comportamento na casa dos outros? Muitas vezes nós dependemos dos outros para tudo. A gente tem que saber qual é a hora que eles tomam um café, a hora que ele levanta, a hora do almoço, a hora que vão deitar. A gente não faz nada sem perguntar. Então, na casa do outro, nós não fazemos nada sem a permissão do dono. Na casa dos outros, nós somos limitados. Nós somos limitados. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 19, a gente conhece muito bem ali essa passagem do filho pródigo. Que ele pede a herança do seu pai, ele vivia ali, e de repente ele pega tudo e vai embora para uma terra distante, e gasta toda a sua herança. E no versículo 16 e 17, olha o que diz. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Para o judeu, meus irmãos, o porco é amaldiçoado. Então ele foi para lá, ele desceu, ele estava sendo tratado pior do que o empregado do pai dele, ele gastou tudo, disse que sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele tinha gastado tudo, então ele desejava ali comer aquela lavagem dos porcos. Até que ele cai em si e fala, na casa do meu pai, os empregados é tratado melhor do que eu. Então ali ele não podia pedir nada, ele não podia fazer nada, ele era limitado. Às vezes Deus nos coloca lá embaixo, lá junto dos porcos, nos humilha, para nós nos reconhecer que nós não somos nada. Essa história que eu sou servo de Deus, que isso e aquilo, isso é conversa de homem. Nós não merecemos nada de Deus. Com Moisés, meus irmãos, não foi diferente. Depois de 40 anos, vivendo como príncipe, que Moisés foi resgatado pela filha de Faraó, ele vivia ali no Egito como príncipe. Agora, Moisés, depois de 40 anos de idade, é levado para o deserto, para uma terra estranha, para entender que realmente, quem realmente
ele era. Para enxergar o quanto ele era fraco, limitado, dependente, cheio de si e vazio de Deus. Em Atos 7,30 diz o seguinte: decorridos 40 anos, apareceu-lhes no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés fica 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois desses 40 anos, um anjo chega para Moisés. Lá em Êxodo 3:10. Que é o versículo que antecede o versículo que nós lemos, que diz o seguinte: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Sabe o que é que Moisés diz? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Agora sim. Ele chega onde Deus queria. Moisés chega num ponto de partida, porque, meus irmãos, depois do deserto, o homem está cansado. O homem está quebrantado, está mais sensível. Porque o deserto, na Bíblia, ele é um lugar de pranto, ele é um lugar de dor, ele é um lugar de quebrantamento, de solidão. Também é um lugar de meditação, um lugar de arrependimento e um lugar de reconhecimento. Moisés agora reconheceu quem ele era. Só depois do deserto, meus irmãos, é que nós reconhecemos quem somos. Moisés levou 40 anos para reconhecer quem realmente ele era. 40 anos para descobrir que ele não era nada. Se Moisés tivesse essa cabeça lá, antes de matar aquele egípcio, com certeza ele não teria matado. Lá em Êxodo 4, do versículo 10 ao 13, diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor, olha só, depois que Deus chama ele, olha agora que Moisés enxerga de si mesmo. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Moisés agora ele entende que ele é incapaz de libertar aquele povo. Ele entende que agora ele sozinho ele não consegue. Mas a palavra de Deus diz lá em Jó 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem serem frustrados. Para que você seja cheio de Deus, você precisa se esvaziar do homem, esvaziar de si. O poder de Deus, meus irmãos, ele é aperfeiçoado na fraqueza humana. Quantos desertos nós temos passado? E às vezes nós não conseguimos aproveitar nada. Nós achamos que isso é uma maldição. E a gente quer sair dali correndo, a gente quer voltar para a nossa vida. E é no deserto, muitas vezes, que Deus fala conosco. É no meio da tempestade que você tem que parar para você entender o que Deus quer na sua vida. O ser humano, mesmo depois de convertido, ele pode estar andando de acordo com o mundo. O que Paulo diz aqui em Romanos é para crentes. Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis, não seja conforme
Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através do conhecimento de Deus, do reconhecimento de nós, que nós conseguimos aproveitar o máximo de Deus. A situação que vem, a gente tem que dar glória a Deus, porque a palavra de Deus que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem crente que vive fugindo de tribulação, ele quer viver sempre debaixo das bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para plantar, para colher, há tempo para arrancar, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Mas nós só queremos o tempo de sorrir. Nós só queremos o tempo de bênção. Só o tempo de colher. Muitas vezes a gente não espera o que Deus tem para nós. Então nós temos que não ser conforme o mundo, para que nós venhamos a experimentar qual é a boa e perfeita vontade de vida de Deus para a nossa vida. Cristo morreu por nós. Hoje de manhã nós estávamos estudando sobre isso. É uma coisa tão simples. Cristo morreu, mas Cristo está vivo. Ele morreu e ressuscitou para te provar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quem crê nele jamais morrerá. Não se apegue em mais nada, apenas em Cristo. Ele é que vai te levar seguro. Eu quero te dizer algo que nós estamos meditando nesta noite. É algo que tem que ficar remoendo no nosso coração. Cada dia você está se policiando, sabendo quem sou eu. Quem sou eu diante de Deus? O que é que eu tenho aprendido? O que é que eu tenho feito? É possível, meus irmãos, você nascer de novo, você ser um cristão, e mesmo assim você morrer no deserto por falta de conhecimento e reconhecimento de quem você realmente é. Não estou falando aqui de perca de salvação, porque aquele que conheceu, que nasceu de novo, que conheceu a Cristo, ele jamais vai perder a salvação. Jamais. A palavra de Deus nos garante. Jesus disse: eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém pode arrebatar da mão de Deus. Se você tem o conhecimento de Deus, que Cristo é o Filho do Deus vivo, que morreu pelos seus pecados, você passou da morte para a vida eterna. E essa vida eterna nós começamos aqui e agora. Agora eu estou falando de coisas deste mundo. Moisés reconheceu que ele era fraco, ele reconheceu que ele era pecador. Deus cumpriu o prometido, que era libertar o povo. Deus pegou Moisés, fraco, disse que ele era pesado, não sei se Moisés era gago, e Deus falou: leva teu irmão Arão, ele vai falar por ti. E Moisés ia lá e Deus falou: você vai falar isso, isso, isso. O eu sou te mandou aqui. Eu sou em Moisés. E Moisés passou por grandes experiências com Deus. A gente vê os 10 mandamentos, a gente vê Moisés jejuando, a gente vê Moisés se sacrificando pelo povo, Moisés abrindo o mar vermelho, tantos milagres que aconteceram. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Moisés morreu no deserto. Moisés não perdeu a salvação. Eu estou falando aqui é que Moisés morreu no deserto por causa de um ato de desobediência, porque Moisés já conhecia a Deus, já conhecia o poder de Deus. Deus pede a Moisés que falasse à rocha, o povo lá no deserto com sede,
E Deus pede que ele chegasse para a rocha e falasse com aquela rocha, que dali sairia água para o povo beber. E Moisés, já de cabeça quente com aquele povo, Moisés chega lá e fere a rocha por 2 vezes, com seu bordão. Está lá em Números, capítulo 20, versículo 11 e 12, diz o seguinte: Moisés levantou a mão e feriu a rocha por 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo à terra que lhe dei. Ele estava indo em direção à terra prometida. Eles saíram do Egito, perseguido pelo exército de Faraó, atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, o exército morreram ali, fecharam-se o mar, eles morreram, e ele chega no deserto, e ele fere a rocha, e Deus fala: ó, não, vocês não vão herdar. E por causa disso eles ficaram andando em círculo no deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração morresse, e só depois os outros, seus descendentes, é que entraram nessa terra. Tudo, meus irmãos, tem limites. A história de Moisés é uma história muito comovente. Mais à frente, em Deuteronômio 3:25, nós vemos Moisés arrependido, orando a Deus, e olha o que ele diz: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Sabe o que é que Deus diz para Moisés? Versículo 26 de Deuteronômio 3, Deus diz para ele, bem claramente: basta, não me fale mais nisto. Deuteronômio 3:27, Deus chega para Moisés, depois de falar: você não adianta você falar mais nisso, que você não vai subir, você não vai entrar na terra prometida. Aí Deus diz assim: sobe ao cimo, sobe lá ao topo do monte, levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Versículo 28, dá ordens a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. A palavra de Deus diz: ó, sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vê as pessoas conquistando bênçãos que já era para a gente ter conquistado há muito tempo. Por um ato de desobediência, a gente perde muito com Deus. Deus às vezes fala assim: basta, e a gente continua. Não é por aí, a gente vai por lá, e a gente quebra a cara muitas vezes por não ouvir a voz de Deus, e a gente é obrigado a voltar atrás. Nós temos que reconhecer a nossa pequenez e pedir misericórdia a Deus todos os dias, para que Deus nos conceda força para sermos fracos. Pedir a Deus força para nós sermos fracos, para tirar de nós toda arrogância, toda altivez, achar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. O sucesso da vida do ser humano é ele se esvaziar dele mesmo, de toda a carne, e entregar a sua vida para Deus e falar: Deus, toma a direção da minha vida. Conduz o meu negócio, conduz a minha casa, conduz
tudo o que me pertence. Enquanto a gente não faz isso, meus irmãos, nós passamos por muitas dificuldades. Eu quero terminar deixando essa palavra para a igreja, para nós. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não peça a Deus que te dê força física, sabedoria humana. Tudo isso Deus dá para nós. Mas se coloque diante de Deus como uma criança que depende do seu pai. Eu não sei qual deserto você tem passado, qual a situação da sua vida neste momento, mas se você colocar nas mãos de Deus, tudo vai bem. Se você chegar para Deus e reconhecer e falar: Deus, eu tenho sido arrogante, eu tenho insistido nesse caminho que eu sei que não é certo, não vai me fazer bem. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar o seu coração, para que a gente consiga amadurecer, para que a gente consiga entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, qual é o plano de Deus. Porque o ser humano, ele vive enganado pelo próprio coração. A Bíblia diz em Isaías que o enganoso é o coração e corrupto. Eu vou porque meu coração, não confie em seu coração. Seu coração é carnal. Confie na palavra de Deus. O ser humano, ele sabe o que precisa. Você sabe o que precisa, mas você não quer o que precisa. Eu preciso disso, mas eu não quero. Eu quero aquilo que eu não preciso. Eu preciso mudar nisso aqui, mas eu não quero. A gente luta, a gente tem que lutar contra essa natureza carnal. Colocar Deus à frente. Esvaziar da nossa arrogância, para que a humildade entre nos nossos corações. Que não seja necessário vivermos nos desertos da vida, andando sem rumo como aquele povo. Que não alcançaram nada. Mas que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer espiritualmente, que nós possamos louvar a Deus todos os dias, para a honra e glória do seu nome. Amém? Nós vamos estar nos colocando de pé, orando. Vamos estar orando neste momento. E logo após, se não tiver nenhum aviso, amanhã tem oração a que horas? Às 7h30. A igreja está aqui em oração toda segunda-feira. Quem quiser vir, ouvir um pouco da palavra e estar orando, seja bem-vindo. Curva sua cabeça nesse momento, nós vamos estar orando. Santo e bondoso Deus, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, cultuando o teu nome, ó Deus. Somos agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Guarda cada um que veio aqui, ó Pai, guiados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, de saúde, que nós possamos, ó Deus, aproveitar da melhor maneira, para que o teu nome, a tua glória, a tua majestade, ó Deus, seja manifesta no nosso meio, e aqueles que não te conhecem, através da nossa santidade, ó Deus, diante do Senhor e dos homens, venham a te conhecer. É para a honra e glória do teu nome que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.